Olá, amigos. Em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, nós saudamos a todos e, na medida do possível, nós desejamos que todos estejam bem e que estejam em paz. O tema que nós trazemos para a nossa reflexão de hoje diz respeito a Jesus como o Divino Consolador. Então, como é do conhecimento de todos, nós atravessamos um momento difícil com essa pandemia e algumas pessoas elas têm muita dificuldade de conviver com essa situação que nós estamos convivendo. Outras pessoas têm uma condição melhor e tem ainda muitos outros que não têm compreensão nenhuma, portanto, tudo isso dificulta a nossa passagem nesse momento por esse problema, por essa pandemia. Então, os desafios que ela nos traz nos diz respeito a nós mesmos, a nossa reeducação, a nossa maneira de ver, de sentir as coisas, a nossa maneira de agradecer a Deus pelas coisas boas, mas também aprender a agradecer pelas coisas ruins, porque tudo para nós serve como aprendizado. E Jesus, enquanto Consolador Divino, Ele veio para nos trazer a sua mensagem de amor e de consolação. Então, quando nós pegamos o Evangelho de Jesus e nós começamos a estudar, nós passamos a partir daí a entender a missão de Jesus aqui na Terra, o porquê dele ter vindo aqui no nosso meio e o porquê dele trazer a sua boa nova. Dentro dessa boa nova, Jesus nos traz os códigos de vida essenciais para que nós possamos crescer, evoluir, para que nós possamos melhorar espiritualmente. Então é preciso que nós aprendamos, mas é também necessário que busquemos praticar os ensinamentos que o Mestre nos ensinou. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, ele traz o Sermão da Montanha lá cunhado como bem-aventurado os que sofrem. Então ele é adequado, o Sermão da Montanha é adequado para este momento, porque ele traz a consolação que nós precisamos. Então Jesus, enquanto governador da terra, Filho de Deus, Espírito evoluidíssimo, Espírito crístico, ele sabia que no nosso processo de aprendizagem, nos nossos processos reencarnatórios, nós passaríamos por momentos bons, mas também passaríamos por momentos muito difíceis. E um desses momentos difíceis nós estamos passando agora. Então ele nos traz no seu corpo de mensagens evangélicas a consolação necessária. Então o Sermão da Montanha, ele nos diz do sofrimento, mas ele também nos diz do consolo. Então, as bem-aventuranças que Jesus nos coloca, elas nos servem de consolo quando nós compreendemos da forma como Ele nos ensinou. Então, Ele traz bem-aventurados os que choram. Então, Jesus está bem-aventurando os que choram, Ele está dizendo que eles são bem-aventurados porque serão consolados. Então, nós não estamos aqui sozinhos, abandonados ou esquecidos. Nós estamos aqui sob o comando divino, nós estamos aqui sob o cuidado de Jesus, sob o cuidado dos benfeitores amigos, e tudo isso para nós é motivo de agradecimento. Então, se nós estamos hoje nesse processo de sofrimento, chorando, como diz o Sermão da Montanha, logo no seu início, mas nós seremos consolados, porque na vida, como disse o Chico Xavier, tudo passa. Essa dor também ela vai passar, essa pandemia ela vai passar, ela vai levar
todo esse sofrimento, restarão para nós as lembranças que para muitos não serão boas, mas nós vamos aprender a conviver com isso, e restará também o aprendizado que todos nós vamos precisar fazer. Logo em seguida, ele fala dos bem-aventurados os que têm fome. Por quê? Porque eles serão saciados. E essa fome a que Jesus se refere, ela tem uma amplitude muito maior do que nós possamos imaginar ou compreender. Quando se fala em fome, nós aqui, os habitantes da Terra, nos reportamos logo à comida material, que nos enche o estômago, o nosso organismo, que nos dá o sustento do dia a dia e que nos permite estarmos aqui nessa nossa caminhada. Mas Jesus também falava daqueles que têm fome, sede e fome de justiça. Por quê? Porque todos nós, de uma forma ou de outra, ou nós injustiçamos alguém, ou nós somos injustiçados por alguém. Então, de certa forma, todos nós temos fome e sede de justiça. E Jesus diz que nós seremos saciados porque a verdade, ela esclarece as pessoas. E a verdade, ela está dentro dos ensinamentos de Jesus. Então, conhecer a verdade dos ensinamentos do Mestre, para nós, é libertador. Porque nós saímos da ignorância, nós passamos a compreender o nosso processo de vida, nós passamos a compreender por que nós estamos aqui e por que nós passamos por tantas dificuldades. E feito isso, o nosso fardo ele se torna mais leve. A outra bem-aventurança que nós achamos importante trazer é bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando Jesus falava dos pobres de espírito, ele não estava se referindo à pobreza material, aquela que produz a carência social nas pessoas, mas ele estava falando dos pobres de espírito, daqueles que procuram ser resignados, daqueles que procuram ser pacientes, daqueles que procuram viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, de viver de acordo com as suas possibilidades, aqueles que não se exaltam. Estes são os pobres de espíritos. Então é para eles que Deus promete o reino dos céus. E ainda mais nós trouxemos bem-aventurados os que são misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então nós hoje devemos buscar essa misericórdia. Deus Pai, Ele é misericordioso e é bom. Então quando é que Deus é misericordioso? Quando Ele nos conhece, quando Ele sabe das nossas falhas, quando Ele não nos condena e quando Ele, mesmo sabendo que nós somos infratores da sua lei, devedores ao nosso semelhante, Ele nos permite, na sua infinita misericórdia e bondade, que tenhamos outras oportunidades de recomeçar, de refazer, de reaprender e de nos reeducarmos. Então a misericórdia de Deus está dentro dessa oportunidade que Ele nos permite, apesar de que muitas vezes nós nem merecemos, mas a bondade dEle é tão grande, a misericórdia dEle é tão grande, que Ele não quer a morte do pecador. Pelo contrário, Ele quer que o pecador se redima e que ele siga em frente fazendo o seu progresso, a sua caminhada espiritual. Então, nesse capítulo 5 do Evangelho, nós podemos estudar as partes do Sermão da Montanha com a orientação dos espíritos, que são os espíritos da codificação. Então, se nós quisermos fazer uma busca, uma pesquisa, um estudo, nós podemos buscar esse capítulo. Logo em seguida, a doutrina nos apresenta no seu corpo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O capítulo 6, ele fala do Cristo Consolador. Então, na primeira mensagem do Cristo Consolador,
Nós temos a mensagem da transcrição do Evangelho de Jesus feita por Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Então Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele não está dizendo, olha, eu vou tirar o teu fardo. Não, ele está dizendo que ele vai nos aliviar, porque os seus ensinamentos, eles são de consolação. Eles são para que nós possamos compreender que no nosso processo nós vamos ter durante a nossa caminhada terrena, nas nossas caminhadas de reencarnações sucessivas, nós vamos ter os nossos momentos bons, os nossos momentos de alegria, mas nós vamos também ter os nossos momentos difíceis, das quais Jesus se reporta como: estás aflito, estás sofrendo, estás com uma dificuldade muito grande da qual tu não consegues resolver, e ele diz assim: eu vos aliviarei. Então, esse recurso que Jesus nos promete, nós podemos alcançá-lo, independente da religião que você professa, através de uma prece, através de uma oração, através de um pensamento elevado ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele esse alívio, e Ele nos aliviará. Porque esse alívio é feito através dos seus prepostos, através da assistência que nós recebemos dos benfeitores espirituais, daqueles que são os enviados de Jesus. Mas lá na frente ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Então, quando Jesus diz para nós aprendermos com Ele, que Ele é brando e humilde de coração, nós vamos buscar dentro do Evangelho que Jesus, o tempo todo que Ele pregou, que Ele ensinou, Ele também exemplificou. Através da sua postura, através da sua vivência, Jesus o tempo todo foi brando, foi humilde. Ele trazia em seus gestos e em suas atitudes a vivência daquilo que ele ensinava. E aí ele diz: pois o meu jugo é suave, e leve é o meu fardo. Então, o jugo de Jesus são os seus ensinamentos. É o que ele nos traz para nos ensinar, para que nós possamos aprender. E qual é o fardo dele que é leve? O fardo dele é leve quando nós aprendemos com ele e quando nós praticamos, quando nós vivenciamos, quando nós tornamos os ensinamentos de Jesus códigos de nossa vida, de nossa vivência, no sentido de buscarmos essa humildade que ele nos fala, essa brandura que ele nos fala, a mansidão que Jesus nos fala, todos os seus ensinamentos reportados ao perdão, que nós devemos perdoar, quantas vezes for necessária, perdoar principalmente aos nossos inimigos. Então, essa postura que nós devemos adotar para nós faz com que, através desses ensinamentos de Jesus, do seu jugo leve, o nosso fardo se tornar suave. Então, aquela aflição lá da frente que Jesus nos convida a levar para Ele, ela se torna o nosso fardo leve, porque a nossa compreensão nesse processo da vida nos permite saber que nós não estamos sós e que nós podemos recorrer a Jesus e aos benfeitores espirituais e eles nos atenderão. Nunca uma prece nossa, um pedido nosso deixou de ser atendido. Não naquilo que nós queremos muitas vezes, porque nós queremos o que não nos é permitido, mas nós somos atendidos naquilo que nos é necessário, porque Deus, Ele é Pai bom e é Pai misericordioso. E Jesus, sendo esse mestre brando, Ele nos ensina com a sua brandura
que as coisas passam, que as coisas são passageiras, mas que nós estamos aqui para fazer o nosso processo de aprendizagem, para fazer a nossa construção espiritual. Então, essa construção, ela se faz a partir do momento que eu adoto para minha vivência os ensinamentos que eu aprendo e que eu coloco em prática. Então, quando eu passo a fazer isso, eu estou fazendo com que esse meu fardo esteja mais suave. Eu estou fazendo com aquele meu choro seja consolado. Eu estou fazendo com que a minha fome de justiça ela seja saciada, até mesmo com a minha fome material, ela seja saciada. E vai fazer com que, me apossando desses ensinamentos todos, compreendendo, eu possa me tornar uma pessoa pobre de espírito, porque eu vou desfazendo dos meus conceitos, eu vou me desfazendo das minhas vivências equivocadas e eu vou me tornando uma pessoa melhor de acordo com aquilo que eu vou aprendendo dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Mais lá na frente, no capítulo 6, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 e 17, eu digo o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. O Espírito de verdade, ele vem esmiuçar toda a compreensão desse texto que João nos traz, do texto de Mateus e do texto de João. Então, João, no texto de João, transcrevendo as palavras de Jesus, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então, se Jesus está falando de outro Consolador, é porque ele já era um Consolador de Deus, a fim de que fique eternamente convosco. Aí Jesus já não se reportava a uma personalidade, ele se reportava a algo maior que viria nos consolar e que permaneceria conosco. Portanto, há de ser um aprendizado muito bem embasado, muito bem enlaçado com os ensinamentos de Jesus. Aí ele diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Naquela época o mundo não poderia receber, não havia possibilidade de compreensão, porque até hoje, quando se fala em espírito, muitas pessoas elas tomam esse nome por puro desconhecimento como algo não bom, mas Jesus diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. E até hoje, muitos de nós não conhecemos, muitos de nós não sabemos do que se tratava esse trecho do Evangelho de Jesus. Aí ele fala mais lá na frente: mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Então, mais na frente, Jesus dizia que nós conheceríamos. Então, hoje nós já conhecemos. Ele vai ficar conosco, ele vai permanecer conosco, ele vai estar em nós? Claro que sim, porque não se tratando de uma personalidade, se trata de uma doutrina, de um ensinamento que você vai absorver para a sua vida e que este ensinamento vai permanecer com você. Então Jesus ele nos traz essa consolação e ele nos mostra que através do tempo o Espírito vai crescendo em qualidade, ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo e portanto vai evoluindo. E se hoje, nas épocas atuais, o homem jamais evoluído, o Espírito jamais avançado, e aí ele apresenta a condição necessária para conhecer o Espírito de verdade. E esse Espírito de verdade, ele ficará em nós e permanecerá conosco, porque se trata da continuidade do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Hoje jamais esclarecido,
dissecado, mais esclarecido com os ensinamentos que os espíritos superiores, os espíritos da égide de Jesus, da codificação da doutrina espírita, eles nos trazem e, portanto, eles nos ajudam a compreendermos melhor aquilo que outrora não compreendíamos. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, Jesus afirma que este Consolador é o Santo Espírito, o Espírito de Deus. Não é Deus, é um Espírito de Deus, é o ensinamento de Jesus, é a vontade do Pai de que o Filho cresça e seja feliz porque evoluiu. Será enviado em nome de Jesus. E no capítulo 6, o Espírito que assina as mensagens chama-se Espírito de Verdade. Então ele vem em nome de Deus e ele vem enviado pelo Pai, que é Deus, e enviará em nome de Jesus. Então engana-se quem acha que a doutrina espírita é coisa do demônio, é isso ou aquilo, como alguns ainda pensam. Muito pelo contrário, a doutrina espírita, ela traz no seu corpo os ensinamentos de Jesus e nos permite uma compreensão maior e um melhor entendimento das mensagens do Mestre. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então a doutrina espírita, ela traz o Evangelho de Jesus redivivo, as consolações que o Mestre nos deu, traz ali no capítulo 5, traz aqui reafirmado no capítulo 6, e o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estudar, nós precisamos refletir, nós precisamos meditar para nós compreendermos que o Divino Mestre Jesus é também o nosso Divino Consolador. E que, embora ele tenha vindo há mais de 2000 anos atrás, Jesus permanece vivo conosco, porque Jesus é o nosso governador. Jesus é aquele que faz todas as lutas e possibilidades para manter o planeta Terra em harmonia, para fazer crescer. Já o homem, não compreendendo isso, ele faz todo o contrário. Ele faz as coisas que ele não deve, ele desobedece, ele desarmoniza, ele cria um monte de situações equivocadas, ele vivencia esses equívocos em forma de intransigência, em forma de orgulho, em forma de vaidade, em forma de tantas outras coisas que são as tendências negativas da alma, que faz com que hoje nós vivamos em plena pandemia e em plena desarmonia. Porque se todos nós compreendêssemos o nosso papel de obedecer aos protocolos, de fazer a nossa parte, de cada um se preocupar com a sua vida, se preocupando com a sua vida, você também está se preocupando com a vida do outro, você está evitando que o outro se contamine, então nós viveríamos um processo melhor de responsabilidade e estaríamos ajudando o Mestre nesse processo de consolação, porque nós levaríamos o consolo ao nosso semelhante, nós poderíamos dar exemplos aos nossos semelhantes dos outros irmãos que passam por dificuldades, que superam as dificuldades, levar consolo àquelas pessoas que perderam seus familiares, que ainda estão perdendo e os que ainda vão perder. Então, tudo isso dentro desse processo que produz esse boom de desarmonia mental, uns adoecem, ficam com os problemas de ansiedade alterados, outros ficam revoltados e procuram não obedecer e nem aceitar, portanto não compreendem, e ainda mais aqueles que negligenciam. Mas, como o próprio Cristo fala, de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, nós vamos responder por aquilo que nós estamos fazendo ou por aquilo que nós estamos deixando de fazer. Mas que nós precisamos entender hoje é que este não é o caminho melhor que nós devemos tomar. O caminho que nós devemos tomar é esse que o Evangelho nos fala, esse que a mensagem de Jesus nos traz o consolo,
Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é importante e é necessário que nós acreditemos nisso, que nós busquemos confiar no Mestre Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E diz mais ainda: ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é a mensagem de Jesus. Ele nos dá o caminho, Ele nos mostra através dos seus ensinamentos, Ele nos consola porque Ele sabe que nós estamos ainda mais perto do início do que do fim na escala de progresso. Ele sabe que nós estamos aqui na ponta do começo. Ele nos compreende, mas também chega um momento que nós somos abusivos, que é preciso a gente responder pelos nossos abusos. Então, isso tudo vai passar, gente. É necessário que a gente busque essa compreensão numa força maior. Então, quando Jesus diz, quando orares, te recolhe ao teu quarto, é mais uma vez que Ele está nos dizendo: olha, busca na oração, busca na prece os recursos necessários para que tu possas superar as tuas dificuldades. Então a prece, nesse momento, ela tem uma eficácia muito grande. Então Jesus, lá no seu Evangelho, Ele nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu. Então Jesus está dizendo que tem um Pai que está acima de nós, porque o céu para Jesus ele é simbólico, porque se trata de uma figuração que nós todos adotamos ainda para nós. Pai nosso que estás no céu, que estás acima de todos nós, santificado seja o vosso nome. Então Jesus, ele eleva o pensamento dele a Deus e ele glorifica a Deus. Ele diz que Deus é santificado, santificado seja o vosso nome. É dessa forma que Ele nos ensina a nos comportarmos. Elevar o nosso pensamento a Ele: Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por ter nos trazido a vossa mensagem de amor. E assim você vai elaborando a sua prece de acordo com a sua condição, mas o que é importante não é você figurar palavras bonitas, mas você elevar a sua mente e a mensagem do seu coração a Deus. E Ele vai nos entender. É você elevar a sua mensagem a Jesus e Ele vai nos entender. É você levar a sua mensagem aos benfeitores espirituais, ao nosso mentor espiritual, e ele, com certeza, eles vão nos entender, porque eles convivem conosco, eles nos conhecem muito mais do que nós pensamos, e eles sabem das nossas possibilidades e dos nossos desafios. Então, gente, hoje, Jesus, Ele nos dá a sua mensagem maior quando Ele nos convida a irmos até Ele. Quando Ele diz que nós vamos ficar aliviados, porque Ele vai nos aliviar. Que nós entendamos que nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. Jesus sempre esteve conosco. Ele está no meio de nós. Assim como na sua mensagem, na sua oração, Ele diz que Deus está no meio de nós. Ele está presente entre nós e nós precisamos sentir na nossa alma a presença de Deus, a presença de Jesus. Nós precisamos nos acostumar a buscar nas forças superiores os recursos necessários daquilo que nós precisamos. E não nos enganemos, quando nós violamos as leis divinas, as leis de harmonia do universo, nós estamos causando para nós mesmos prejuízos pelos quais nós vamos precisar um dia responder. Então vamos buscar ser melhores, vamos buscar ser mais confiantes, confiança em nós, no nosso potencial, na nossa condição de pessoas criadas por Deus, confiança nas forças superiores, confiança em Deus, nosso Pai, mas principalmente confiança no Jesus, em Jesus, o nosso Mestre,
que nos trouxe a divina consolação. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, que o Pai amoroso e bom e que o Mestre de bondade seja sempre conosco, que assim seja. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.